Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Terra. Esse podcast que é uma iniciativa do ID Global com o Vozes Lab. A gente está hoje aqui com dois convidados também de muita excelência, muito especiais, para falar com a gente sobre governança ambiental e transições justas. Então, me descrevendo brevemente, eu sou a Júlia Soares, eu sou pesquisadora do Instituto de Direito Global e do Vozes Lab. E eu sou uma mulher jovem, de cabelos pretos e longos, tenho a pele parda e estou usando uma blusa branca com a logo do ID Global ao centro dela. E hoje, nessa conversa que eu vou estar mediando, vai me acompanhar também na mediação a Amanda Telles, que é coordenadora geral do Vozes Lab. Então, eu passo a palavra para a Amanda se apresentar para vocês. Oi, pessoal. Bom, então, eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de vocês, né, Vivian do Instituto Igarapé, Thales do Instituto Conecta Direitos Humanos. É uma grande honra receber vocês nessa série, né, de podcast do ID Global. Bom, eu sou Amanda Telles, coordenadora do ID Global, eu sou mulher indígena, sou do Amazonas, e a nossa série de diálogos hoje é sobre mudanças, né, na transição energética, então transições justas, como que a gente pode pensar isso sob a ótica dessa pluralidade de sociedade no Brasil, né? Então, quando a gente fala dessa transição justa, a gente pensa nessa mudança para economias de baixo carbono, né? Então, para economias majoritariamente sustentáveis, né? E tudo isso precisa ser dialogado a partir da realidade do Brasil, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar numa governança ambiental, né? Como que é o protagonismo dos territórios, como que a gente pode pensar essa tomada de decisões, construção de leis, criação de políticas públicas, e nada melhor do que a gente eh, dialogar, né, com pessoas que vêm atuando na construção de pesquisa, como o caso do Thales e da Vivian, né. E aí, me autodescrevendo, eu estou com uma blusa do ID Global, estou de cabelos soltos e usando, óculos. E agora eu convido o Thales e Vivian para se apresentarem um pouco. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite, queria agradecer também Júlia e Amanda por esse trabalho de mediação, queria agradecer também a Vivian, que está aqui do meu lado, minha colega de podcast hoje. Bom, meu nome é Thales Machado, eu sou advogado, eu sou pesquisador e trabalho como assessor de defesa dos direitos socioambientais na Conecta Direitos Humanos. Eu trabalho com muito foco na iniciativa de justiça climática. Além disso, eu sou, como eu disse, né, advogado socioambiental, climático e de direitos humanos. Sou mineiro de Belo Horizonte, e me autodescrevendo, sou um jovem ainda, um jovem negro com camisa branca, e acho que só. Muito feliz por poder estar aqui hoje com vocês e ansioso pela nossa conversa. Legal. Em primeiro lugar, também agradecer em nome do Instituto Igarapé por esse convite. Eu sou a Vivian Calderoni, atuo na gerência de programas do Instituto e tenho me dedicado nos últimos anos a trabalhar com a temática dos crimes ambientais na região amazônica especificamente. Minha trajetória é no direito criminal, na criminologia. Trabalhei muitos anos na área da justiça criminal, mais estrito sensu, mas nos últimos anos já eu venho me dedicando a essa interface com os crimes ambientais e como isso dialoga com todos os temas que a gente vai tratar hoje. Fazendo minha também autodescrição, sou uma mulher branca, tô de cabelos soltos, ondulados, usando óculos, usando uma camisa preta de manga comprida com flores, em tons vermelhos, vinhos e bege. E eu queria então reforçar aqui o agradecimento, estou bem animada para nossa conversa. Obrigada, Thales, também por estar aqui do nosso lado. E vamos nessa. Vamos, gente. Para começar, então, a nossa conversa, a gente queria fazer uma pergunta que ela é, em alguma medida, um pouco pessoal também da trajetória de vocês. A gente sabe, vocês dois são da área do direito, assim como eu e a Amanda. E uma coisa que a gente pensou quando a gente estava organizando esse podcast é que vocês têm essa atuação em meio ambiente, clima, mas também essa vertente muito forte dos direitos humanos dentro desse âmbito. E aí, a primeira pergunta vai nesse sentido, Thales e Vivian. Em que momento na trajetória de vocês, como pessoas que são da área do direito, que atuam com o meio ambiente, eh, o, o tema de meio ambiente pareceu algo não apenas técnico, um setor isolado, mas esse aspecto que engloba outros,
outros aspectos da nossa sociedade, né? Direitos humanos, uma governança ambiental que ela tem que trazer aspectos sociais também. Em que momento da trajetória de vocês isso teve esse start? Ou se foi um processo inverso? Vocês chegaram em direitos humanos, viram no socioambiental um aspecto, uma forma de lidar também a partir dessa perspectiva. Então, queria que vocês falassem mais dessa trajetória pessoal dentro dessa área. Aí, Thales, puder começar. Não, então, eu acho que essa pergunta é muito boa. No meu caso, ela não tem como fugir de onde eu sou, né? Então, eu tava fazendo faculdade ao mesmo tempo em que as barragens em Brumadinho e Mariana estavam se rompendo. Na verdade, de Brumadinho eu já tinha formado, mas de Mariana eu tava na faculdade ainda. Então, eu fui obrigado a ver aquele crime ambiental acontecendo enquanto eu estudava de forma quase que abstrata o que estava acontecendo. Eu não estudei direito ambiental, por exemplo, na minha grade de faculdade. Era uma matéria optativa. Mas eu vi aquilo e fiquei muito espantado. Eu falei, como que a gente tá falando sobre o maior crime ambiental na história do Estado e a gente não tá discutindo isso aqui? Enquanto a gente gosta de dizer esse jargão, né, de operadores do direito, etc. E quando me formei, busquei isso ativamente. Então, por isso que a minha trajetória tem uma grande parcela que ela é marcada pelo trabalho com atingidos por barragens no estado de Minas Gerais. E ali, pra mim, ficou nítido, né? Não existia uma dificuldade muito grande de conseguir traduzir em termos jurídicos o que as pessoas as pessoas tinham sofrido com aquele desastre. Eu não encontrava paralelos, assim. Então eu buscava, por exemplo, quanto que vai ser uma indenização por uma pessoa que tem uma relação quase que de laço familiar com o Rio. O Rio não existe mais, o Rio Doce, por exemplo. Não existe termos quantificáveis disso, indenizações. O direito civil não dava respostas, o direito processual civil não dava respostas. E isso foi traduzido quando a gente viu os processos acontecendo, né? Todos eles tinham muita dificuldade de serem compreendidos, de serem endereçados. Então a gente teve que criar processos, teve que criar matriz de danos. E esse modelo que foi criado, ele foi replicado em outros casos, né? Como o da Braskem, por exemplo. Mas foi ali. Vendo inicialmente uma coisa tão próxima a mim, no meu estado, e depois trabalhando com pessoas atingidas, que eu entendi que existia uma dificuldade de tradução do linguajar jurídico, da forma do direito, do que estava sendo, que eu estava vendo ali na prática, né? As violações de direitos humanos. A partir dali eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? A gente tem que se mover de alguma forma, tem que fazer um trem aqui, senão não tem condições. A partir dali eu fiz isso minha missão e tenho tocado isso desde então. Poxa, bacana. Já no meu caso, desde o início da graduação em Direito, eu participava de grupos de estudos tanto de direito ambiental quanto criminal. E as pessoas tinham uma imagem de que eu estava perdida. Se a pessoa não sabe o que ela quer, né? Tá aqui lá. E para mim as coisas estavam muito conectadas e na minha cabeça elas faziam muito sentido. E a gente precisa, né, como assim, sociedade, a gente separa as coisas em caixinhas para facilitar o acúmulo de conhecimento e até a nossa própria compreensão, mas na realidade elas são indissociáveis, elas estão no mundo real, né, como as dinâmicas se dão e acontecem, elas estão completamente interconectadas. Então, isso sempre fez muito sentido na minha cabeça. E aí também, se a gente pensar, essa agenda ambiental, ela nunca foi só de conservação. É claro que tem muitos grupos conservacionistas olhando para a parte da natureza em si, o que é essencial e fundamental que aconteça, mas é indissociável dos impactos para a vida das pessoas, das populações da floresta, para os danos, inclusive, que vão para além do local e que hoje a gente sabe, né, já os estudos já são consolidados nesse sentido, mas que a devastação da floresta tropical, ela traz danos planetários e não apenas para a localidade. Então tá tudo muito conectado e é impossível a gente pensar ambiente dissociado de pessoas e dissociado também da natureza, do clima e também da segurança, que a gente vai falar mais para frente. Bom, perfeitamente. Muito obrigada por terem compartilhado isso com a gente. Dentro do ID Global, como a gente tem pesquisadores que vivem na base, né? Um dos nossos primeiros materiais de produção foi uma cartilha sobre transição energética justa. Me lembrou muito sua fala, Thales. Como que a gente pode traduzir o direito, né? Para que a gente compreenda essas realidades realmente que vêm da base, né? E com certeza também, Vivian também, a sua trajetória, especialmente eu que sou da Amazônia indígena, isso também marcou bastante minha trajetória, e também de pesquisadores, né, que atuam especialmente no ID Global.
E aí, partindo para uma parte mais da pesquisa, né, o Instituto Igarapé vem publicando uma série de pesquisas sobre como que é a governança no Brasil, né? Como que é a fiscalização do que vem acontecendo dentro do nosso país, como que isso pode ser analisado sob o viés da democracia, sobre também o viés das comunidades tradicionais, dos povos indígenas que aqui vivem, né? E aí tem uma pesquisa que a gente gostou bastante, né? Que a gente analisou para conversar com você, que tem a ver com o enfrentamento a crimes ambientais, lavagem de dinheiro. E aí eu gostaria de saber, Vivian, como que você analisa, né, esse documento sob a ótica da democracia e o respeito também dos direitos humanos de povos e comunidades tradicionais? Não, perfeita essa pergunta, Amanda. Realmente as coisas são completamente interconectadas, né? Quando a gente começou a olhar como Instituto Igarapé essas dinâmicas e o Instituto Igarapé tem uma trajetória longa e consolidada na área da segurança pública, e quando começou a levar essa expertise para olhar as dinâmicas que aconteciam na Amazônia e para o crime ambiental e trazer essa lente, então, da segurança, que era naquele momento algo que pouco estava sendo feito, né? Era o que podia ser adicionado ali ao debate, ao excelente trabalho que muitas outras organizações vinham fazendo. O que que a gente foi então entender ao olhar essa dinâmica? O crime ambiental, ele não acontece no vazio, ele não acontece isoladamente e per se. Existem uma grande dinâmica de outros crimes convergindo para a sua prática. E aí é o que a gente denomina do ecossistema do crime ambiental. Então, sempre essa ideia do ecossistema do crime ambiental está por trás de todas as nossas pesquisas e da nossa compreensão e, principalmente, propostas de solução para os problemas. Então, quando a gente pensa no crime ambiental, para ele ocorrer, é essencial, é indissociável que tenham fraudes, que tenham lavagem de dinheiro, que é exatamente o exemplo da pesquisa que você está trazendo. A gente tem toda uma frente de pesquisa sobre lavagem de dinheiro que a gente pode explorar mais para frente aqui na conversa. Tráfico de drogas, ao encontro do tráfico de drogas com os crimes ambientais, crimes violentos, homicídio, crimes relacionados também a gênero, violência contra a mulher e outros crimes de gênero também, né, muito associados. A violência contra defensores e defensoras socioambientais. É impossível pensar, então, essas dinâmicas em separado. Acontece que o Estado tem muita dificuldade em compreender essa dinâmica, essa intersecção e essa correlação direta entre todas essas dinâmicas. E aí a gente vem, então, tentando demonstrar e chamar luz e apresentar soluções que possam, então, integrar todos esses aspectos. E aí a gente vai resvalar, obviamente, também nas dinâmicas associadas aos direitos humanos. Tem muitas situações com trabalho análogo à escravidão também, muitas outras explorações que a gente pode identificar no território. E aí, quando a gente pensa essa intersecção com os povos da floresta, isso tudo ganha uma escala muito grande, que é preciso ter uma atenção completa sobre isso. Obrigada, Vivian. Inclusive, é extremamente importante realmente olhar com bastante cuidado para os defensores das florestas. E hoje a gente vem discutindo muito o Acordo de Casu, está no período ainda de votação, no Senado. Espero que dê certo, porque o Brasil é um dos países que mais tem violência contra defensores, contra defensoras, né, que estão ali na linha de frente. Então, realmente, pensar a governança ambiental sobre perspectiva da proteção dessas pessoas que estão ali realmente no dia a dia protegendo territórios é extremamente importante. Isso é fundamental, Amanda. Você me permite um complemento aqui para a gente seguir no Não, bate-papo. sim. Mas isso é fundamental que você traz, e isso precisa estar no centro da agenda pública. Pouco a pouco vai ganhando uma centralidade um pouco maior, mas precisa de muito mais tração, de muito mais energia. E aí a gente vem para um outro problema completamente relacionado, que é sobre essas dinâmicas criminais. Quem são os atores dessas dinâmicas? Quem são os autores desses crimes? Então, historicamente, os crimes ambientais na Amazônia estão diretamente associados às elites políticas locais. E isso traz ao que você vem aqui também apresentando, a relação com o Congresso Nacional. Essa relação política direta, ela está presente. E tem outros grupos, claro, operando no território também, outros grupos organizados, grupos de base faccional, e tudo isso fazendo uma cooperação e uma correlação ali numa presença muito forte. Então, quando a gente vai falar em política e mudança de regulação, isso tudo é essencial, mas a gente precisa ter em mente também quem está lucrando
com essa criminalidade. Sim, Vivian. E quando a gente pensa o contexto dos territórios amazônicos, que estão, né, eh, em muitos espaços sujeitos a esse cenário de crimes ambientais que acontecem de forma deliberada, é impossível a gente falar disso sem lembrar de um passado muito recente de muitas violações, negligências em fiscalização, facilitações que a gente tinha, né, pelo próprio poder executivo do país. Mas é interessante a gente pensar que, apesar de a gente estar num contexto um pouco diferente do Brasil atualmente, quando a gente pensa, né, esse cenário de ter uma flexibilidade maior para dialogar com os territórios, com outras perspectivas no aspecto ambiental, a gente passou recentemente por um processo muito delicado que se estende até agora, que foi a discussão do PL da devastação, né? A gente sabe que o Brasil é, em alguma medida, uma referência em arcabouço jurídico ambiental, mas a gente, né, teve e ainda está passando por uma luta relacionada à defesa do do processo de licenciamento ambiental e do aperfeiçoamento dele, e não da flexibilidade e desconstrução dele, de forma que possa afetar os territórios e os processos com o devido procedimento que deveriam ter. Então, agora eu aproveito para falar com o Thales, pegando esse gancho, pensando esse aspecto também legislativo e do nosso arcabouço jurídico, e a importância da gente entender ele para defendê-lo e pensar aperfeiçoamentos e não retrocessos. A gente teve, recentemente, a Conecta estava com uma atuação bem forte nessa agenda, e ainda segue, né, porque a gente ainda segue os aspectos das medidas provisórias e afins. Tiveram vetos no projeto original, mas a Conecta esteve com o Amicus Curiae no STF, denunciando internacionalmente. E aí eu queria saber, na sua percepção, aí conectando com essa questão que a própria Vivian já trouxe, né, de crimes ambientais, flexibilização de fiscalização, como que você analisa esse contexto do PL da devastação no nosso país, nessa ótica de desregulação ambiental, violações também de direitos humanos em alguma medida, e o que você vê, assim, de perspectiva para que a gente possa barrar alguns tipos de retrocessos que pareciam que estavam mais distantes do que realmente estão? Essa questão do PL da devastação, eu acho que ele é um retrato do que a gente tem de conjuntura política hoje. Porque ele surge como uma iniciativa boa. A ideia era fazer com que as normas do licenciamento, que elas são esparsas, ela é centralizada ali na PNMA dos anos 80, mas ela depois tem normas esparsas e procedimentos que são até, por vezes, confusos, demorados. Quando aconteceram, por exemplo, os crimes de Brumadinho e Mariana, a gente tinha o licenciamento ambiental, já tinha uma discussão sobre a necessidade de melhorar aquele instituto. Mas existe uma iniciativa de melhorar esse instrumento, e esse projeto de lei ele surge no começo dos anos 2000, uma boa ideia, só que ele é capturado por essa oposição quase fisiológica do centrão e depois que vai se tornar e se radicalizar para a extrema direita, muito associada ao agronegócio. Eles vão capturar esse projeto de lei e entender que ali existe uma possibilidade de mudança e de completo desmonte do que a gente tinha em termos de proteção ambiental por meio desse instrumento do licenciamento, né. E mostra também um processo de fortalecimento do Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje em dia ele é muito forte, porque mesmo quando a gente teve o mandato do Bolsonaro, a gente não conseguiu aprovar o PL da devastação. A gente conseguiu frear esse, pelo menos. Era tido como sendo sempre um dos mais perigosos de todos, porque o licenciamento ambiental ele serve para todo tipo de empreendimento, de baixo, médio e alto impacto. E ele foi aprovado durante o governo Lula. Existem diversos problemas na forma como o executivo conduziu esse processo. Ele custou a prestar atenção. A gente vai lembrar do episódio em que a Marina foi violentada na sessão do Senado Federal. Só ali que a gente conseguiu fazer um esforço muito interessante para poder chamar a atenção do executivo, porque antes a gente fazia um esforço coletivo enquanto organizações, enquanto povo de base, povos indígenas, povos quilombolas, organizações de direitos humanos, socioambientais. A gente fez a campanha do PL da devastação, tentando chamar a atenção. A gente foi para a ONU, tentando falar com relatores especiais, fizemos denúncia, mas nada disso foi capaz de frear a aprovação do projeto, as medidas provisórias, a derrubada dos vetos e virou lei. Assim que virou lei, a gente teve que recorrer ao STF.
ADI 7919, quem ajuizou foi a PIB. A PIB, uma das referências de luta nesse país, mais uma vez tendo esse protagonismo junto com o pessoal e a gente trabalhando dentro do escopo do Observatório do Clima para poder apoiar da forma como a gente pudesse, enquanto a MIT, tentando fornecer insumos para que a gente consiga conduzir esse litígio. Mais um litígio. O licenciamento ambiental, ele sintetiza o retrato do que a gente tem hoje no país. Uma direita e um Congresso que sintetiza o que é ser inimigo do povo, de não querer pautar os interesses do povo, não preservam os interesses da floresta, os povos da floresta, povos quilombolas, ribeirinhas, todos os povos marginalizados que já sofrem com a crise climática, sofrerão ainda mais. E também não conseguimos perceber que a rivalidade que está se promovendo com o STF é porque um poder serve para poder tentar regular o que o outro tenta desmontar. Um tenta servir os interesses do povo, o outro tenta ir contra. Aí a gente tenta fazer essa mediação, mas muitas vezes não tem como. Ou a gente procura algum tipo de refúgio, algum tipo de resposta, ou a gente vai ver o desmonte da legislação ambiental, socioambiental do Brasil completamente, dependendo do Congresso Ambiental, do Congresso Nacional. Não, perfeitamente. E ainda puxando um pouco do que a Vivian trouxe, e agora do que você trouxe sobre o licenciamento ambiental, a gente tem uma grande narrativa nos territórios amazônicos sobre a omissão do Estado. Sobre tudo que a gente vem dialogando e vendo, há interesse sim, né? Há interesse por trás desses projetos de lei, de políticas públicas. E aí, Vivi, ainda trazendo um pouquinho sobre o estudo do Instituto Igarapé sobre crimes ambientais, né? Como que você entende que tipo de Estado vem se materializando nesses territórios? É fundamental a gente trazer essa discussão aqui da presença do Estado, né? E que Estado, que face do Estado a gente está falando? Qual Estado precisa estar presente, então, no território para fazer uma proteção de direitos, garantia de direitos, né? E não contribuição para Exato. a devastação. Historicamente, no Brasil, a proteção da floresta sempre foi vista como inimiga, como negativo, como entrave a um desenvolvimento econômico. E essa é uma lógica, uma imagem que precisa mudar. A floresta em pé, a presença dos povos locais e com centralidade, ela não é oposta ao desenvolvimento econômico. É uma disputa desse conceito de desenvolvimento econômico. Que desenvolvimento econômico nós queremos como país, como nação? O que nós estamos buscando? Que matriz é essa? Nós queremos um desenvolvimento econômico que coloque as pessoas no centro dele. Coloque a proteção da floresta, da natureza, da biodiversidade, do clima como central. E isso é sim possível. É preciso pensar em alternativas econômicas que sejam sustentáveis, que priorizem a floresta em pé, que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Essa lógica extrativista, meramente, ela precisa ser superada, isso certamente, e sempre tendo as pessoas no centro. E o Estado, ele precisa entrar, então, como um regulador desses processos, como um mediador e um facilitador desses processos. Além, é claro, da garantia dos direitos mais básicos, né, de acesso à saúde, por exemplo, em uma localidade que a gente tem desafios logísticos muito grandes. O Estado precisa, sim, superar esses desafios e assegurar a sua presença, garantindo esses direitos e também mediando interesses. Porque os interesses estão colocados. Os interesses são de múltiplas camadas. E a gente precisa, então, lutar por um Estado que atue com esse papel. Perfeitamente. Até aproveito para fazer um convite para quem está ouvindo a gente, também para Vivian e para Thales. O primeiro episódio dessa temporada do podcast é sobre segurança jurídica e sustentabilidade. E a gente teve uma conversa muito interessante pensando essa lógica de confiança nas instituições, mas não de uma perspectiva de uma segurança jurídica para garantir investimentos predatórios acontecendo com algum tipo de apoio no nosso arcabouço judiciário, nas nossas instituições. Mas pensando a capacidade do direito no Brasil e das instituições de promover, na agenda socioambiental, de dar essa segurança das pessoas também
nas instituições relacionadas a seus territórios e a certeza de que, enfim, vai existir fiscalização, vai existir esforço de política pública, vai existir esforço de conciliação em alguns aspectos para pensar desenvolvimento e meio ambiente. Então, é um episódio que está muito interessante. Ontem a gente conversou com a galera da La Clima e da AGU, então fica o convite. E aí, eu aproveito para fazer uma pergunta também para Thales, e aí mudando um pouco o enfoque, tanto na parte de governança ambiental, mas ainda assim dialogando com isso, né? Que a gente tem visto agora, hoje é dia 6 de março? 6 de março de 2026. E muito recentemente, nas últimas semanas, a gente tem visto em Minas Gerais, episódios, né, de climáticos extremos que têm acontecido, né, nesse contexto de crise climática que a gente já vive e que causaram, né, diversas mortes, desaparecidos, sobretudo na zona da mata. Então, agora, nesse momento, no Brasil, né, 6 de março, a gente tem visto isso, voltado olhos para isso, mas a gente também já vivenciou cenários semelhantes muito recentemente. Então, queria falar com o Thales, né, nesse contexto de crise climática emergente, e aí também especificamente do que a gente tem vivenciado mais recentemente ali na zona da Mata Mineira. Como que você vê esse aspecto da governança ambiental junto com governança climática, esse aspecto de como a gente avança nas políticas de adaptação climática, pensando as variáveis que envolvem isso e os determinantes étnico-raciais também, que são muito relevantes quando a gente debate ambiente e clima, né? Somente quando a gente fala de territórios tradicionais ou territórios periféricos. Queria saber a sua percepção, né? O que a gente precisa no momento, não respostas fechadas, né? Mas como que você analisa esse cenário que a gente tem de tentativas de avanço nas políticas de adaptação climática e também pensando esse aspecto junto a esse nosso debate de governança ambiental esse nosso tema de hoje, que é transições justas. Como esse aspecto, né, climático, da crise climática, essas necessárias adaptações, políticas de adaptação climática e o progressivo afastamento da exploração de combustíveis fósseis como uma medida também enfim, avanço contra uma tentativa de mitigação da crise climática, mas também, em alguma medida, envolve esforços de governança ambiental. E aí, acho que eu dei uma enrolada demais, mas basicamente queria saber sua percepção, né, sobre o nosso cenário atual de adaptação climática, também pensando aspectos sociais e, sobretudo, étnico-raciais, nesses contextos que são muito marcantes, e também como isso dialoga com as nossas possibilidades em governança ambiental, pensando transições justas. Não, ótima pergunta. Eu queria primeiro começar prestando solidariedade, né, ao povo da Zona da Mata. A sensação que a gente tem é de que só troca o ano, né? Porque o ano passa o ano e outros lugares vão passar por situações parecidas. As chuvas, elas não são uma novidade nesse período do ano. Sempre todo mundo sabe que vai chover. O problema é a forma como a gente se prepara para poder enfrentar a chuva. A chuva não é um sinônimo de evento extremo. A quantidade dela, sim. A frequência dela, sim. E a gente tem a importância desse debate sobre adaptação justamente porque é o que mostra como que a gente vai se preparar para eventos que cada vez vão se tornar mais extremos. Porque as chuvas vão aumentar em quantidade. A tendência é essa. Ou elas vão deixar de acontecer. A gente lida ou com os extremos são assim, né? Ou a gente vai ter muita chuva ou não vai ter chuva. Mas nesse caso de Minas Gerais, por exemplo, é um exemplo de como a gente tem se preparado mal para lidar com esses eventos. Mas é Minas Gerais agora, amanhã vai ser outro lugar e outro lugar depois. A gente viu o Rio Grande do Sul acontecendo há pouco tempo atrás, em 2024. Os lugares mudam, os anos mudam, mas as tragédias continuam sendo recorrentes. E adaptação climática é falar sobre isso. Como a gente se adapta para poder enfrentar tais situações que vão ser cada vez mais recorrentes. A resposta é: a gente se adapta mal. Todas as cidades do Brasil têm se adaptado mal. É por isso que a gente fala sobre esse debate e tenta enfocar que quando uma coisa dessa acontece, você pode reparar, as pessoas que morrem são as pessoas que são, desde o início desse projeto de Brasil, de projeto de nação, foram desenhadas para morrer. Por isso o recorte racial é importante, por isso que o recorte de gênero, de classe é importante.
Porque as pessoas que sofrem com esses desastres, essas tragédias, são as mesmas pessoas sempre. Então a gente precisa enfrentar essas desigualdades estruturais quando vai debater clima, por exemplo, e quando vai debater adaptação. Porque uma moradia de risco, ela não simplesmente acontece da noite para o dia. A prefeitura, o governo do estado, eles veem aquelas moradias há anos e não existe um movimento de realocação. Ou quando existe, ele é muito violento e muitas das vezes serve a interesses de uma especulação imobiliária. Não existe um programa sério de enfrentar a adaptação climática e o problema das moradias com algum nível de fragilidade de forma concreta. A gente no Brasil tem hoje alguns tipos de avanço. Eh, a COP30 trouxe pra gente alguns marcos. Um deles, talvez um dos principais, foi a Meta Global de Adaptação. E nesse texto, a gente estava falando ali sobre o que a gente espera que a gente tem que atingir enquanto adaptação a nível mundial. Mas um dos indicadores que a gente conseguiu, a gente no sentido de que as pessoas que lutam por esse tipo de conquista no nosso campo, principalmente do sul global, a gente conseguiu colocar como um dos fatores importantes é entender que afrodescendentes, por exemplo, são povos marginalizados e sofrem mais com a crise climática. Povos indígenas já estavam no texto. Outras mais locais também já estavam, mas afrodescendentes não. E o Brasil é um país majoritariamente negro, não tinha essa percepção. E aí a gente incorporou isso no Plano Clima, que é uma política nacional, e aí fala sobre o que a gente está tentando trazer aqui, né? A percepção de um federalismo climático, que não existia no Brasil também até pouco tempo. E o Plano Clima vem para poder talvez endereçar essa lacuna que existe. E o Plano Clima tem eixos temáticos, e um deles, principal, talvez seja o de adaptação, com planos setoriais. E a implementação, a gente vai ter que ver como é que ela vai acontecer, porque ele acabou de ser divulgado, o Plano Clima. A gente trabalhou todo esse tempo, desde 2023, para tentar fazer com que saia alguma coisa de positivo de lá. Saiu muita coisa boa e muita coisa ruim entrou. Porque a disputa política é muito complicada, hein? Nesse cenário que a gente vive. Hoje em dia é muito difícil, porque a gente não tem diálogo, né? O diálogo, ele parece que não a gente abdicou do diálogo minimamente racional, e a gente tem que enfrentar essa figura monstruosa que se apresenta do outro lado e só fala assim: eu quero que não tenha agronegócio em nenhum texto, a gente quer a isenção de tudo. Não se debate de forma séria agronegócio, agroecologia, mineração, esses grandes monstros, esses setores que colonizam parte dos debates, eles não querem se engajar, eles querem muitas das vezes só dominar o debate. Mas muita coisa boa entrou. E uma das iniciativas que a gente vai ver agora se concretizando é o Adapta Cidades. A iniciativa é do governo federal, vai tentar transferir para municípios e estados insumos e capacidades para poder implementar nas cidades um plano de adaptação. Isso só demonstra o quê? Quanto mais crise climática, a crise climática, na verdade, quanto mais eventos extremos, é só um sinônimo de que a crise climática só aumenta. A crise climática só aumenta porque a gente tem uma dependência de combustíveis fósseis. Se não tiver transição para um modelo um modelo de combustíveis para longe dos fósseis, a gente vai continuar com crise climática. Com mais crise climática, mais eventos extremos. Mais eventos extremos, mais tragédias como a gente viu hoje. E a gente não vai conseguir frear esse impulso só com a adaptação. A adaptação é uma forma de trabalhar forma reativa. Aconteceu a tragédia, vamos trabalhar, vamos tentar se prevenir para que não seja tão trágico, mas ela não é suficiente para lidar com crise climática. Só mitigando e afastando do combustíveis fósseis que a gente consegue lidar com a crise climática de forma séria. E aí tem uma preocupação muito grande também, que é como fazer essa transição de base energética, porque ela também depende da mineração, de outros minerais, é claro. E como esses minerais, então, vão ser, e com quais contornos, quais grupos vão dominar, quais os impactos socioambientais, como mitigar também esses riscos e esses danos. E muitos desses minerais estão na Amazônia, né? A Amazônia é uma das principais fontes minerais do mundo. E essa corrida, obviamente, já está acontecendo e já está em curso no local, inclusive com domínios de grupos criminosos também e das elites políticas locais e de outros interesses. Então, ter esse olhar, porque muitas vezes o discurso fala, a gente precisa fazer a transição energética. Precisa realmente, estamos de acordo na mesma página, mas precisa ter muita atenção em como fazer também essa transição energética, porque outros impactos nesse processo podem ser muito negativos. Posso comentar agora essa fala Pode, também? pode. Não, é porque eu acho fundamental. Eu faço, inclusive, esse coro de que a gente não pode fazer simplesmente uma transformação de um modelo, tem que fazer uma revolução do modelo. O modelo como a gente tem hoje,
com projetos de parques eólicos. A Conectas tem muito trabalho sobre isso, principalmente na Chapada do Araripe, que é aquela região do Nordeste brasileiro, em que foi muito afetada por essa especulação, esse modelo de parque eólico. Os parques eólicos, eles são enormes, assim. E hoje em dia, a gente visita esses parques eólicos, você pode perceber que muitos deles estão desligados, porque tem um excedente energético no Brasil hoje em dia. As pessoas que moram naquela região relatam transtornos dos mais variados. Desde a população que mora mais próxima, que não foi consultada quando o empreendimento foi realizado naquela região. Por exemplo, dessa região do Araripe, por exemplo, a maior parte é da Caatinga, do bioma Caatinga. Eles não são considerados populações tradicionais, então não tem que fazer a consulta livre prévia informada, supostamente. O que já é um absurdo, mas então os empreendimentos acontecem naquela região e quem lida com esses problemas são as pessoas que ali moravam. Hoje tem que lidar com uma turbina que faz um barulho absurdo, eles chamam de zoeira esse tipo de barulho, que faz com que a pessoa não durma, tenha transtornos severos, fique mais agressiva, os animais se comportam de forma estranha. Isso vai sendo promovido de forma acrítica. O Vale do Jequitinhonha se tornou o Vale do Lítio. Então o Vale do Lítio agora é isso, é uma região que já era muito pobre, hoje em dia é explorada porque é uma região rica em minerais críticos. E aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre especulação, sobre colonização verde, sobre como que esse modelo de implementação de modelos de transição energética não endereçam a principal questão, que é violação de direitos humanos. Continuam sendo promovidas violações de direitos humanos, mesmo num suposto diálogo sobre transição energética. Transição energética por si só não basta. Se ela não for justa, não basta. E aí, a gente tem que também fazer um trabalho interessante de fiscalizar para onde a gente está investindo os recursos públicos e privados. E esse é o caminho para a gente poder entender o que está sendo entendido enquanto transição. Se o que a gente entende como transição é mineração, bateria e fazer parques eólicos em lugares enormes, assim, data center, por exemplo, que está acontecendo agora essa discussão, essa não é a transição que vai se afastar de violações de direitos humanos. Pelo contrário, isso vai perpetuá-las. Então a gente tem que buscar uma transformação de modelo e uma transição também para longe das violações de direitos humanos. Direitos humanos Sim, socioambientais. com certeza. Perfeitamente, Thales. E já partindo para a próxima pergunta também, né? Trazendo um pouquinho do que o ID Global pesquisou ultimamente. Em 2023, nós fomos lá em Pernambuco, no território dos povos indígenas Capinauá, justamente compreender como que estava sendo a implementação, né, de usinas eólicas e os danos, para além de ambiental, também chegam a ser emocionais, culturais, né? Então, realmente, a comunidade estava bastante abalada em relação a essa implementação, né? E um outro ponto bem importante também é que a gente vem discutindo a transição energética, mas quando a gente olha a Amazônia, por exemplo, tem lugares que sequer têm a energia e já estão sofrendo, né, os encargos da implementação de fontes energéticas que violam os direitos humanos, né? E aí, a partir dessa ótica, eu gostaria de perguntar para vocês dois, né, sobre um ponto central quando a gente fala da governança ambiental, que é a responsabilização do Estado, né? E aí, com base na experiência de vocês, você acredita que a estrutura atual brasileira, nesse modelo do Brasil, ele vem realmente responsabilizando o Estado, ou as populações vulneráveis continuam ainda recebendo esses grandes encargos? Aí, Então, a resposta me parece óbvia, né? A gente não tem nenhum tipo de trabalho sério para que as pessoas, no caso aqui, essas entidades, esses órgãos, sejam responsabilizados de forma certa. Gente, só basta olhar para esses grandes casos. Tanto da Vale, em Minas Gerais, da Braskem, em Alagoas. Vocês vão ver que essas corporações, grandes corporações, não foram condenadas. Elas se utilizam de subterfúgios com acordos extrajudiciais, acordos direto com o Estado para poder se esquivar de uma condenação uma condenação criminal, por exemplo. Mas para além disso, se a gente não entender, assim, a política socioambiental do Brasil é muito bem desenvolvida, diferente de muitos países. Por isso que tem o interesse em desmontar ela agora de forma cabal, né? Mas ela só existe, chegou nesse status de protecionismo, de capacidade de conservar biomas, porque teve muita luta.
Só a luta que faz transformação política. E se não tiver luta, não tem transformação política. E povos da floresta, povos indígenas, povos quilombolas. O povo que tá no enfrentamento dessas violações são as pessoas que são responsáveis e quase que forçadas a fazer esse tipo de trabalho de promover a criação de institutos e mecanismos de proteção, mas também de ir atrás das condenações, de tentar entender que essas pessoas que são responsáveis têm que ser realmente, ratificadamente, identificadas enquanto atores culpados, porque senão, se a gente não... Isso não é um discurso punitivista, tá? É um discurso pragmático. Se a gente não consegue identificar culpados e responsáveis, acontece o que aconteceu em Porto Alegre. Em Porto Alegre, vocês vão lembrar, as enchentes aconteceram em 2024, sob a gestão de um prefeito. Esse prefeito foi reeleito na próxima eleição. Porque a população não entendeu que existia algum tipo de responsabilidade. Se a gente não consegue entender que existe responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo, pelas condutas, pelas violações, a gente vai ficar nesse trabalho de abstração, em que não existem culpados, é só um evento extremo, é só a chuva, é só a seca, é só... Não, não é assim. As coisas têm responsáveis e têm culpados. E os culpados, eles geralmente são essa elite que captura esses interesses e de forma quase que irracional, como eu trouxe, só se preocupam com o imediatismo e com o que está aparecendo na frente. Não preocupam-se com as gerações presentes e futuras, não se preocupam com os biomas, com os pontos de não retorno que a gente está chegando em alguns biomas. Então, me parece que é isso. Essas populações que sempre sofreram com essas violações continuam sendo as responsáveis por poder também buscar responsabilização e buscar estruturação de políticas e identificar culpados. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Porque também a gente tem que entender que as estruturas são formadas para poder proteger esses interesses que são escusos, no mínimo, né? Se a gente pegando aqui só para complementar, Thales, também os pontos que você traz, os crimes ambientais já são considerados a terceira economia ilícita que mais movimenta recursos no mundo. Então, movimentação de recursos está assim, temos, né? A questão é, para onde está indo esse recurso? Com quem fica esse recurso? E quando a gente for pensar, então, numa perspectiva também de segurança pública, de desmantelamento do crime, essas estratégias que precisam ser adotadas precisam ter isso em mente em primeiro plano. Em primeiro plano. Então, não é uma ação de comando e controle, por exemplo, de desintrusão, de retirada de garimpeiros, que vai resolver o problema da mineração ilegal, por exemplo. A gente precisa realmente ir para a cabeça, ir para as camadas que, em muitos casos, estão associadas, sim, a grupos criminosos organizados, a grupos faccionados, mas também a grupos políticos que já operam na região há muitas e muitas décadas, nesta lógica de se beneficiar da extração, da exploração, da violação de direitos e de não promoção também de uma repartição justa aí de benefícios, que também é importante que seja dita. Então, a gente pensa muito nisso associado, a gente tem trabalhado muito nessa agenda do combate ao crime, que ela é preciso também ser feita nesta lógica de atingir os andares de cima, quem realmente está lucrando. Então, o dano ele está acontecendo numa localidade, ele está acontecendo ali naquela região, os impactos são planetários, quando a gente pensa na questão ambiental e climática, para a população local é muita dor, é sofrimento, é um custo muito alto, e também os lucros não estão ficando lá. E eles precisam, então, eles estão espalhados, né? A gente tem um dos nossos estudos, Territórios do Crime Ambiental, e a gente foi ver aonde que estava, então, concorrendo, que locais estavam concorrendo para a prática de crimes localizados na Amazônia, por exemplo. E São Paulo é um grande hub desse crime. Por quê? Porque a lavagem dos recursos, ela não acontece diretamente lá na Amazônia, acontece nos grandes centros econômicos e financeiros. Então, estamos todos implicados e todos precisam estar implicados também nas soluções. Isso é importante, porque fica um cargo muito pesado para as populações locais, que precisam, então, ficar fazendo essa defesa cotidiana frente a uma pressão imensa que está colocada, sendo que tudo isso está interligado com diversos atores, diversas localidades, então é preciso de uma ação coordenada, multinível, multi-estratégia, multi-stakeholder, porque senão a gente não vai conseguir fazer o enfrentamento, porque as ameaças são imensas. Então, a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa. Coisas simples, né? Nada muito pesado. Tema muito denso, mas tenho certeza que a gente estava em boas mãos hoje para falar sobre ele.
E para a gente se caminhar para o final, tenho um desafio para vocês de, em 1 a 2 minutos, compartilharem com a gente, quem está assistindo, como que vocês veem um cenário de governança ambiental no Brasil, que de fato dê bases para acontecerem transições justas no nosso país. E além disso, um outro desafio, depois de vocês responderem isso, é que a gente queria que vocês trouxessem aí para quem está assistindo alguma recomendação da área socioambiental que vocês acham assim imperdível. Pesquisa, podcast, um comunicador. Fiquem à vontade. Aí a fala é com vocês, começando pelo Thales. Não, gente, eu queria primeiro agradecer a participação aqui no podcast. Foi uma honra para mim. Obrigado por ter convidado. Obrigado a Vivian também por ter participado conosco aqui. Bom, essa pergunta é muito difícil de responder em 1 ou 2 minutos, né? Mas se eu pudesse tentar tatear alguma coisa para poder responder, eu queria começar falando que a gente vive, na verdade, uma transição energética abstrata. Ela não acontece na vida real. Desde o Acordo de Paris, os principais bancos do mundo continuam investindo trilhões em combustíveis fósseis. Então, a gente trabalha com um cenário em que a transição não está acontecendo de forma minimamente séria. Ainda temos uma dependência de fósseis muito grande. E com os eventos que a gente tem presenciado hoje em dia no mundo, as guerras, as invasões, isso tem uma tendência a aumentar a dependência. Então, a gente está lidando com um contexto muito adverso. Mas, para além disso, se eu tivesse que apontar direções para uma transição e uma governança capaz de lidar com as violações que acontecem, primeiro, a gente tem que investir. A gente tem que mostrar que o investimento em fósseis não é mais interessante. Ele continua sendo lucrativo, mas ele não pode mais ser uma alternativa, porque ele promove a crise climática. E a crise climática vai levar ao colapso geral que a gente tem enquanto sociedade, enquanto planeta. Então isso tem que ser transformado, né? Revolucionado, como eu gosto de falar. E uma governança que tem que entender que as instituições financeiras têm que ser responsabilizadas pelos investimentos que elas fazem, porque esses investimentos, eles que são o fio condutor do que a gente vai ver e nascer de violações de direitos humanos no território. A gente tem que ter uma governança que é preocupada com consulta livre prévia informada, em que as populações que são atingidas pelos empreendimentos de transição são ouvidas e participam ativamente dos processos e dos empreendimentos, e que os direitos humanos façam parte no centro desse debate. Então, o que eu considero como uma possível governança, ela tem que ter esses elementos. Claro, né? Considerar o federalismo que a gente já tem no Brasil. A proposta de federalismo climático, ela envolve também uma governança que se preocupe com isso. Então, cada um dos entes federativos tem uma responsabilidade. Municípios, estados e o executivo, a União, tem uma responsabilidade. E isso faz com que as responsabilidades sejam compartilhadas, né? Então, tantas responsabilidades para poder monitorar, fiscalizar esses empreendimentos, não é de um órgão só, de um ente só. Eu acho que isso é um caminho minimamente possível para a gente poder explorar uma governança que tente conter e tente, claro, né, responsabilizar quando as violações acontecerem. A gente tem que pensar em programas em leis, na verdade, de devida diligência. São muitas coisas. É muito difícil pensar em 2 minutos com alguma resposta minimamente sucinta. Mas as violações vão continuar acontecendo, a gente tem que continuar responsabilizando as pessoas que são culpadas. E pensando na minha dica que eu posso oferecer aqui, tem um livro de um professor que eu gosto muito, chama Luiz Marques. Ele é um professor da Unicamp. Chama Capitalismo e Colapso Ambiental. Eu acho que ali ele aponta essas respostas que eu não consegui, talvez, responder em 2 minutos, mas ali tem uns elementos, é um diagnóstico que eu acho incrível, assim. Ele faz uma... Eu brinquei, né, há pouco tempo atrás, sobre a ideia da foto, da conjuntura que a gente tem. Ele faz uma foto do que a gente tem hoje e aponta caminhos. Porque eu acho que também a gente ficar só criticando não é um caminho produtivo. A gente tem que apontar caminhos. Eu acho que nesse livro ele consegue fazer uma análise coerente, crítica e apontar caminhos para onde a gente tem que ir. Se a gente quiser enfrentar a mudança climática de forma séria, né? Se a gente quiser ficar enxugando gelo, pensando em alternativas que não vão levar a gente para um enfrentamento real, vocês, enquanto mulheres amazônicas, devem ter visto várias, né? Mercado de carbono, por exemplo, é uma delas. Mas, enfim, se a gente quiser enfrentar esses problemas de forma real, eu acho que esse livro é um bom caminho. Quem tiver interesse, acho que é um bom caminho para começar. Obrigada.
tentando trazer aqui alguma coisa diferente do que o Thales já discorreu, a gente precisa colocar no centro do debate, na priorização política, realmente em primeiro nível, essa discussão. É preciso que todos realmente tenham a compreensão do impacto, como isso é estratégico para o país, em todos os níveis, seja em desenvolvimento econômico, obviamente em garantia de direitos, em todas as esferas, ele está no centro. Então, acho que para mim esse é o primeiro ponto. Isso tem que ser a agenda estratégica, agenda número 1 de decisões políticas e isso vai trazer uma coordenação multinível. É preciso o esforço de todas as instituições, de todos os níveis, de todas as pessoas, para poder pensar um outro modelo, um outro paradigma em que a gente possa, então, respirar melhor e aí sim seguir em frente. Então, eu queria deixar essa mensagem do olhar sistêmico e da cooperação, colocando isso em primeiro plano na nossa estratégia política. Aí, como dica, vou puxar a sardinha para o lado do Igarapé. Vou fazer, sim, propaganda da última pesquisa que a gente acabou de lançar, que é, na verdade, voltada para quem está começando no tema da mineração ilegal de ouro. Ele é basicamente um guia para quem quer entender o que é isso. É uma cadeia super complexa e se a gente não compreender a cadeia tal como ela é, a gente não consegue propor soluções e encontrar as alavancas para poder fazer a mudança no sistema. Então, Ouro na Amazônia, nosso último lançamento, recomendo aqui para todos. Perfeito, obrigada. Encerra, Amanda? Aqui é você. É? Pode Tá. Ai, meu Deus, é que eu já quiser. falei tanto. Tá, eu passei para o encerramento. Você enterra. Tá, perfeito. Eu vou olhar para lá, né? Bom, pessoal, então a gente vai encerrando o nosso podcast. A gente podia prolongar bastante essa discussão, tem muito conteúdo para falar, né? E aí eu queria novamente reforçar os agradecimentos à Vivian, né, do Instituto Igarapé, Thales, do Instituto Conectas. Também agradeço a todos que nos assistiram até aqui. Também sugiro que acompanhem os nossos próximos episódios. Agradeço a Energici, o Instituto Pensar Energia, né, por acreditar realmente no ID Global, né, durante as gravações do podcast. E eu indico também acompanharem, né, os estudos produzidos por Vivian, por Thales e pelas instituições que eles trabalham. E é isso, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.